Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. A aula de hoje, vamos fazer um resumão do Enem. O Enem está se aproximando e nada melhor do que estar preparado. Isso vai fazer a grande diferença entre seu sucesso ou seu não sucesso. Na verdade, nosso aulão vai abordar os conteúdos de física. E o que será abordado nos conteúdos de física? Vamos abordar as leis de Newton, força-peso, atrito, trabalho, energia mecânica. Depois que você tiver conhecimento sobre todas as informações, vai ficar muito fácil de você resolver as questões que poderão cair no Enem. Além de abordar esses conteúdos, nós vamos dar dicas precisas para que vocês possam resolver as questões com mais facilidade. E aproveitando, peço que vocês nos acompanhem na página do Twitter. É só acessar o link aí embaixo e nos seguir. Sem delongas, vamos começar. As leis de Newton. As leis de Newton foi estabelecida por Isaac Newton e elas são o princípio da dinâmica. São três leis. A primeira lei é chamada princípio da inércia. Para nós conhecermos essa lei, vamos analisar essa figura. Imagine vocês andando de cavalo. O cavalo vem rápido e de repente se depara com alguma situação que faz com que ele pare. Quando ele para, o que vai acontecer? Você será lançado para frente, principalmente se você não estiver bem seguro nele. E sabe por que isso acontece? Porque você estava em movimento, então a sua tendência é continuar em movimento. Uma outra situação, você vem de bicicleta e de repente você vê um animal na sua frente. E claro que você não quer machucar o animal, você freia bruscamente. E nesse momento, a bicicleta para e você vai lançado para frente. Porque você está em movimento, a tendência é continuar em movimento. E a terceira situação, uma pessoa andando de carro, de repente bate no obstáculo. Como ela não estava com cinto de segurança, ela é lançada para frente. Então, situações que não é essa, ou situação que não é essa do ônibus, que acredito que muitos de nós já vivenciamos, quem nunca já teve a experiência de estar de ônibus e de repente o ônibus parado e sai rapidamente. E você percebe que parece que uma força puxa você para trás. Se você não segurar em algo, é arriscado você cair. Na verdade, essa sensação de ser puxado para trás é através dessa propriedade que todos os corpos têm, que é a inércia. Você estava parado, então a tendência era continuar parado. Agora, a partir de todas essas informações, podemos definir o princípio da inércia. Então, o princípio da inércia diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, esse estado natural do corpo só vai modificar se uma outra força atuar sobre ele, para que ele possa mudar esse estado natural, ou de repouso ou de movimento. Como aconteceu nessa figura aqui, que ele estava parado, então a tendência era continuar parado. Estar em movimento, a tendência era continuar em movimento. Aqui nós temos uma pedra, e essa pedra foi lançada por essa pessoa e ela tenta puxar, mas não consegue mover. Aí vocês podem pensar, mas professor, isso não contraria o princípio da inércia? O senhor disse que se está em repouso, pode modificar esse estado se sobre ele for aplicada uma força. Sim, isso é verdade. Agora também a inércia depende muito da massa do corpo. Como nós vamos verificar nessa definição, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Isto é, maior será a força necessária para que ele adquira certa aceleração, mude sua velocidade, ou seja, mude seu estado natural. Então não esqueça, isso aqui é muito importante. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a força necessária para fazer com que ele mude o seu estado natural de movimento ou de repouso. E como isso pode cair na prova? Geralmente, as situações é você gravar a definição, ter em mente a definição. Pode parecer uma situação de uma tira ou de algumas figuras e de repente perguntar: isso representa A. Aí coloca várias leis. E se você for verificar, isso vai representar a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Ou pode vir perguntas do tipo: uma pessoa vinha dirigindo seu carro e de repente esse carro ele se choca contra um obstáculo. Como ele não estava com cinto de segurança, ele é lançado contra o para-brisa. Isso acontece por quê? Aí dá a resposta por causa do princípio da inércia. Se um corpo estava em movimento, a tendência é continuar em movimento. Agora, continuando, vamos verificar a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei ela é representada por uma relação.
Apesar de uma relação muito pequena, mas é uma das mais importantes relações que nós temos sobre a física clássica. Para nós entendermos a relação, vamos observar esse bloco. Nós temos aqui um bloco de massa m e sobre esse bloco foi aplicada uma força. Quando aplica uma força sobre esse bloco vai entrar em movimento e vai adquirir uma determinada aceleração. E a partir disso foi estabelecido esse modelo matemático, que a força resultante que atua sobre um corpo vai ser igual a massa vezes a aceleração. Professor, e por que essa seta em cima da força resultante em cima da aceleração? Essa seta representa que as grandezas são vetores. E só para que nós deixemos bem claro o que é um vetor. Tem dois tipos de grandezas, que são as vetoriais e escalares. As escalares são grandezas que só precisam de um valor numérico para ser definida, como a massa de um corpo, 80 kg. Então só basta isso para ser definida. Agora existem grandezas que para serem definidas precisam, além do valor numérico, que é chamado de intensidade da grandeza, ou magnitude da grandeza, precisa também saber a direção e o sentido. É o caso da força. Para saber para onde vai se movimentar esse bloco, vai depender da direção e o sentido da força aplicada. Então, de acordo com a sua direção e seu sentido, ele pode ser movimentado para a direita, para a esquerda ou para cima. Por isso que existe essa seta, para indicar que a força é um vetor. Isso é muito importante para que vocês possam resolver muitas questões do Enem. E para você calcular o valor da magnitude ou da intensidade da força, quando você for calcular, você não precisa colocar a seta. A seta é só para indicar o sentido e a direção. Mas quando você quer encontrar o valor, a fórmula vai ficar sem a seta. A massa que você vai substituir aqui será o valor em quilogramas, a aceleração será em metros por segundo e o valor que você vai encontrar para a força será em newtons. Então, dessa maneira, você vai utilizar para calcular o valor da força. Nós temos essa situação aqui, um bloco de 1 kg, e quando foi aplicada uma força sobre ele, ele adquire uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E nessa situação, um bloco de 0,5 kg, que é meio quilo, como nós costumamos dizer no senso comum, e sobre ele foi aplicada uma força, e ele adquiriu uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Para saber o valor dessa força que foi aplicada, é só substituir na nossa relação. Pega aqui na situação A, o número 1 coloca no lugar do M e no lugar do A colocar também o número 1. Multiplica os dois e você vai ter o valor da força. Mas eu quero deixar bem claro para vocês. Esse tipo de questões não vai cair no Enem. Não será cobrado dessa maneira. Eles vão pedir para você calcular o valor da força aplicada, dando já o valor da massa de um corpo e o valor da aceleração. Geralmente eles cobram para você analisar determinada situação. Não que eles não venham a cobrar cálculo, porque muitas questões envolvem cálculo. Eles vão cobrar sim, mas não tão simples como eu apresentei aí, como nesse caso. Primeiramente, você tem que saber o que significa a segunda lei de Newton. O que diz? Diz que a força resultante, que é o resultado de várias forças, pode ser apenas uma ou várias forças, que atuam em um corpo, é diretamente proporcional ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, o valor da força será o produto da massa pela aceleração adquirida, diretamente. O que quer dizer isso? Que se aumentar a massa, vai aumentar o valor da força. Se aumenta a força, vai aumentar o valor da aceleração. Porque a aceleração vai ser adquirida a partir da força aplicada. Como é um corpo, a massa não muda, a não ser que a força seja aplicada em outro corpo de massa diferente. Então, vamos analisar as seguintes situações que podem ser cobradas no Enem. Existe um corpo de massa M e sobre ele foi aplicada uma força F e adquire uma aceleração de 10 metros por segundo. Se a força fosse triplicada, qual seria o valor da aceleração adquirida? Então, se a força aumentou 3 vezes, então a aceleração vai aumentar 3 vezes. Se era 10, vai passar a ser 30 metros por segundo. Agora, outra situação. A massa e a aceleração não são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais. Se aumentar uma, a outra vai diminuir na mesma proporção. O que significa isso? Vamos analisar a situação. Foi aplicada uma força F sobre um bloco de massa M e adquiriu uma aceleração de 10 metros por segundo. Se aplica essa mesma força em um outro bloco de massa 2m, qual será o valor da aceleração? Então, são inversamente proporcionais. Se a massa dobrou, era m, passou para 2m, então a aceleração vai cair pela metade. Então, será 10,
vai ser dividida por 2, que vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. É dessa maneira que vão cobrar. Então não esqueçam, se a força triplica, a aceleração também vai aumentar 3 vezes. Agora nós temos 4 situações aqui. A situação A, onde nós temos um corpo esférico e sobre ele foi aplicada uma força de 4 newtons. Agora no item B, nós temos o valor da força F1, que está para a esquerda, e o valor da força F2, que está para a direita. Sabemos que na nossa relação vai ter espaço para colocar somente um valor de uma força. Então você vai ter que achar a força resultante que atua sobre essa esfera. E quando as forças que atuam sobre elas são opostas, para você achar a força resultante, é simples. É só pegar a força maior, que é 4, e diminuir da força menor, que é 2. Então a força resultante será 4 menos 2, que será igual a 2. E qual será a direção? Será a direção horizontal. E o sentido? Será o mesmo sentido da força maior. Ou seja, será para a esquerda. Agora vamos analisar essas duas situações, C e D. Na letra C nós temos duas forças que são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, então vai existir um ângulo reto entre elas. Para você verificar a direção e o sentido da força resultante aqui na letra C e na letra D, você vai traçar um paralelograma a partir dessas duas forças, dessa maneira. Então aqui nós temos o paralelograma e a mesma coisa na letra D. Nós temos aqui o paralelograma, que é uma figura plana de 4 lados. A força resultante aqui na letra C será a força que vai ter origem aqui, nesse ponto, onde sai tanto a força 1 como a força 2, e terá sua extremidade aqui nesse canto. Então, aqui nós temos a força resultante. Essa será a direção e esse será o sentido. Para você calcular o valor dessa força, você vai ter que trabalhar com a força F1 e a força F2. Como aqui são perpendiculares, existe um ângulo reto, então você vai usar o teorema de Pitágoras para poder achar a força resultante. Aqui, a mesma coisa. A força ela vai sair daqui, onde origina as duas forças, e vai chegar até essa extremidade. Então, nós temos aqui a força resultante. Para você calcular a força resultante, nesse caso que o ângulo não é 90 graus, então, no caso C, você vai usar o teorema de Pitágoras, porque são perpendiculares. Perpendiculares, teorema de Pitágoras, que faz a força resultante como se fosse a hipotenusa. E nesse caso, que o ângulo não é reto, você vai usar a lei dos cossenos adaptada. Agora vamos analisar a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Para nós compreendermos essa lei, vamos analisar essa imagem. Essa mulher precisa ser impulsionada para frente. Para que ela seja impulsionada para frente, sabe o que ela vai fazer? Ela vai empurrar a lateral da piscina para trás. Como assim? Ela vai empurrar para trás? Sim, ela vai empurrar para trás. Como a parede recebeu uma ação, ela vai ter uma reação. Empurrar a mulher para frente. Vai empurrar com uma força contrária. Ou seja, uma força no sentido contrário da que ela recebeu. Terá a mesma direção e mesma intensidade. Vamos ver outra situação aqui. O simples caminhar precisa do princípio da ação e reação. Quando você caminha, você empurra o chão para trás. E o chão vai empurrar para frente. E aí você vai poder caminhar. Se não fosse isso, você não caminharia. A gente vai analisar a situação quando estarmos também o atrito. Agora podemos definir o princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton estuda a interação entre forças. Para toda ação surge uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto simultaneamente. Foi o que nós falamos. Nós temos aqui um foguete, que para que ele possa se movimentar, tem o jato que foi criado através de uma combustão, que vai empurrar os gases para trás. E vai fazer que os gases reajam com uma força contrária. Então, eles vão empurrar o foguete para frente. Por isso, o movimento do foguete. Então, nessa situação, no caminhar ou nessa outra do foguete, nós percebemos o princípio da ação e reação que representa a terceira lei de Newton. De uma forma oficial, podemos dizer que as forças que atuam são sempre pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Agora vamos perceber uma relação entre a terceira lei de Newton e a primeira lei de Newton. Vocês sabem, quando você aplica uma força sobre o objeto, ele vai reagir com uma força contrária.
Agora vocês podem pensar, por que quando eu empurro uma caixa de fósforo, ela se movimenta, eu não vou me movimentar para trás? Eu vou receber dela a mesma força que eu estou aplicando. Exatamente pela primeira lei de Newton. Porque não são no mesmo corpo que a força está sendo aplicada. Então a força para mudar o movimento da caixa vai ser uma força muito menor do que a força para fazer você se movimentar, já que a massa da caixa é muito menor do que a sua massa. Então você tem uma inércia muito maior do que ela, vai precisar mais força para fazer você entrar em movimento. Então isso é uma pergunta que já caiu em muitos vestibulares, inclusive no Enem. Quando você aplica uma força sobre o objeto, ele se movimenta e você não se movimenta, já que recebeu uma força de mesma intensidade. Por causa que são em corpos diferentes e, logicamente, vai ter massas diferentes. Então, precisa de forças diferentes para poder fazer entrar em movimento. Agora, o peso. Vamos considerar aqui a Terra. Sabemos que a Terra, ao redor dela, existe um campo gravitacional. E esse campo gravitacional atrai todos os objetos que são colocados próximos à Terra. Então, eles são atraídos em direção à Terra, através de uma força que é conhecida como força gravitacional. Coloque seu objeto próximo à Terra e esse objeto ele é atraído para a Terra, devido a essa força gravitacional. Isso que faz com que, quando você pule, você retorne para a Terra. Mas o que isso tem a ver com peso? O peso não é simplesmente o fato de eu subir numa balança, aí eu posso verificar meu peso? Não. Isso não é o peso. Quando você sobe na balança, o que você mede é a sua massa corporal. Ah, é, professor? O peso é diferente. O peso é uma força. Então, ela é medida em Newton. Como assim uma força, professor? Vamos continuar para nós compreendermos bem. Então, continuando sobre força gravitacional. Essa força gravitacional é que permite que você esteja sempre preso à Terra, não importa o movimento da Terra. Quando nós somos crianças, sempre pensamos, quando aprendemos que a Terra é esférica, que ela gira, pensamos, quando estivermos de cabeça para baixo, por que nós não caímos? Não caímos exatamente porque nós somos presos à Terra pela força gravitacional, assim como não derramam as águas dos oceanos, porque elas são presas à Terra pela força gravitacional. Então aqui está a representação da força gravitacional exercendo sobre uma pessoa, não importa a posição que ela esteja, em cima, embaixo, ao lado esquerdo, ao lado direito, ela vai estar sempre presa à Terra. Assim como qualquer objeto, no caso, vai estar preso à Terra, que será atraído pela Terra, pela essa força gravitacional. E essa força gravitacional é exatamente a força peso, que é representada por P1. E tem a setinha porque também é um vetor, que tem uma direção e um sentido. A direção é em direção à Terra, sentido de cima para baixo. Sempre será em sentido para a Terra. Esse será de sentido da força peso. Para você calcular essa força peso, que vai atuar sobre todos os objetos para atrair ele para a Terra, você vai usar essa relação. Você vai pegar a massa e multiplicar por g. E o que é o g? G é a aceleração da gravidade. E ela pode ser calculada experimentalmente em laboratórios. E o valor que se encontra é um valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas geralmente, para efeito de cálculos, no Enem adota-se a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Se não for dado o valor, você já sabe que esse valor que você vai adotar, 10 metros por segundo ao quadrado. Agora pense bem, que o peso depende da massa do corpo e da aceleração da gravidade. A massa de um corpo ele não modifica, isso é a mesma, é uma propriedade da matéria. Agora a aceleração da gravidade ela vai mudar de um lugar para outro. A aceleração aqui na Terra não é a mesma da Lua. A aceleração da gravidade da Lua é menor. Se ela é menor, então um objeto que tem um determinado peso na Terra vai ter um peso diferente na Lua, ou seja, um peso menor devido à aceleração da gravidade. Coisas que você não poderia carregar aqui na Terra, você carregaria na Lua, porque o peso seria bem menor. E se for um lugar que a aceleração diminui tanto que chega próximo a zero, então o peso será tão pequeno, como podemos dizer, será tão leve, que esse objeto vai flutuar, como acontece no espaço, que a aceleração é muito pequena, os objetos flutuam. Quando você quiser calcular o peso, você usa o P sem a seta, para encontrar o valor do peso. O peso vai ser medido em newtons, já que é uma força. Para você entender o que é o newton,
O Newton é a força que você faz para carregar um objeto que tem 100 gramas. Quando você aplica uma força para carregar um objeto que tem 100 gramas, você está aplicando uma força de 1 Newton. Para carregar 1 quilo, você aplica uma força de 10 newtons. Vamos verificar a representação dessas forças em objeto. Isso aqui você tem que aprender para você poder se dar bem no Enem. Vamos considerar aqui um bloco. E sobre esse bloco, se estiver em repouso, vai atuar duas forças. A força peso que puxa ele para baixo, mas como ele está em cima de uma superfície, então vai ter a reação da superfície. Toda ação tem uma reação. E essa reação será chamada de reação normal, representada pela letra N ou por Fn. Será uma força em sentido contrário, que terá o mesmo valor da força peso e a mesma direção quando for na horizontal. A força normal sempre será perpendicular à superfície, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então aqui nós temos outra situação. Força-peso que puxa o objeto para baixo, ele não cai porque ele está em cima da mesa. A mesa reage como uma força, sentido contrário, uma força perpendicular à superfície, que é a força normal. E esse peso é a massa vezes G. Então a força normal também será M vezes G. Vamos analisar esse bloco aqui. Então, sobre esse bloco, quando ele estiver em repouso, vai ter a força-peso e vai ter uma reação da superfície, que é a reação normal. Mesmo depois que entra em movimento, essas duas forças, elas continuam. Vai sempre existir a força gravitacional puxando o objeto para baixo, e se ele estiver em cima de alguma coisa, vai ter a reação, pela terceira lei de Newton. Então, vamos supor que aplicou uma força F sobre ele. Se essa força for suficiente, ele vai entrar em movimento. Agora, não podemos esquecer que as superfícies não são totalmente lisas, são ásperas. Então, vai existir uma propriedade que é chamada de atrito, que nós vamos estudar melhor ainda nessa aula. Então, essa força de atrito, denominada de força Fat, é uma força de resistência, que ela vai resistir ao movimento. Se a força aqui for maior do que a força de resistência, ele vai entrar em movimento. A força ela pode estar na horizontal ou ela pode estar inclinada, como nesse caso. Se ela estiver inclinada, isso não quer dizer que vai subir o bloco. Pode ser que seja uma pessoa que esteja puxando, como vamos observar em algumas situações quando estudarmos o trabalho, e o bloco vai se deslocar para frente. Agora, quando você for analisar a força aqui, você não vai levar em consideração essa força F, o valor dessa força F. Você vai analisar a componente dela. E o que é componente, professor? Será a projeção dela aqui em cima da seta que representa o deslocamento, ou seja, será uma componente no sentido do movimento, na horizontal. Então, vamos pegar e projetar aqui. E essa componente será chamada de f de x. Esse força que você vai levar em consideração. E para você calcular o valor dessa força, você vai utilizar essa relação. A força f de x vai ser igual ao valor da força F vezes o cosseno desse ângulo, que é igual a θ. Se tiver a força de atrito, se a superfície não for totalmente lisa, você leva em consideração a força de atrito, a força Fat. E a força resultante será a força X, força Fx, menos a força de atrito. E será a força resultante. Agora chegamos à força de atrito. Vamos considerar aqui um caixote sobre uma superfície. As superfícies, por mais que aparentam, mas não são totalmente lisas. Elas são ásperas. Existe uma rugosidade, tanto no objeto como na superfície. Vamos pegar esse pontinho preto aqui, não o círculo, esse pontinho preto, e vamos dar um zoom nele. Então, quando você dá um zoom, você pode enxergar melhor que aqui microscopicamente existe a rugosidade. E essa rugosidade é que vai provocar o atrito. Porque se você aplicar uma força F para arrastar o objeto, vai ter uma dificuldade para fazer ele entrar em movimento. Nesse momento que você aplicar a força F, vai surgir uma força contrária, que é a força de atrito, chamada de força Fat. E essa força de atrito ela vai variar de acordo com a força que você está aplicando. E vamos já perceber isso. Agora é importante que você perceba que a força de atrito sempre será paralela. Ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada.
se a força for na horizontal. Se for inclinada, você verifica a componente. Então, será contrária à componente da força. Ela pode ser representada aqui embaixo, pode ser representada em qualquer lugar. Basta que ela seja paralela à superfície. Outra situação, a pessoa tentando empurrar. Então, o primeiro obstáculo vai ser a força de atrito. Vai ser o atrito. Vai perceber que esse atrito vai dificultar de empurrar. Então, ele vai ter que fazer uma força maior para poder movimentar o caixote. Novamente, dando zoom aqui nesse ponto. Então, aqui nós temos a percepção que é da rugosidade que existe tanto no objeto como na superfície. E na hora que empurrar, isso vai funcionar como se fosse uns dentes que vão se engatar, não deixando se deslocar com facilidade. Então, ele vai ter que fazer uma força superando essa força de atrito inicialmente para poder movimentar esse objeto. O fato de andar. O fato de andar vai depender do atrito. Você empurra o chão para trás. E como existe o atrito, seu pé não vai deslizar. E dá para perceber claramente que temos o atrito aqui devido às rugosidades. Nem precisamos dar o zoom. Esse atrito vai fazer que o chão lhe empurre para frente, como nós vimos na terceira lei de Newton, e você vai poder dar o próximo passo. Então, toda vez que você empurrar o chão para trás, ele vai lhe empurrar para frente. E só vai ser possível isso devido ao atrito. Se fosse um lugar que fosse muito liso, como no gelo, você ia deslizar e você ia cair e você não iria sair do lugar. Você já viram isso em desenho animado? A pessoa tentando se movimentar no gelo e não conseguir. E até em filmes, que isso é real, não é só em desenho animado, em filmes, por causa que é muito liso e a pessoa não consegue ter o atrito suficiente para poder impulsionar para frente. Agora, em relação ao caminhar, é preciso a gente entender como é que o sentido do atrito. Inclusive, caiu uma questão no Enem, que se você quiser saber qual é a questão, você pode clicar aqui em cima e você vai ter acesso ao vídeo, onde eu já gravei, que fala sobre essa questão. Quando você empurra para trás, você está exercendo uma força para trás. Mas o que nós dissemos que era o atrito? O atrito era uma força paralela à superfície e contrária à força aplicada. Se a força é para trás, a força de atrito será para frente. Então, será na mesma direção do deslocamento da pessoa, para a frente. Entenderam? Somente isso você precisar para acertar a questão, para responder corretamente a questão do Enem. Mas acione aqui em cima no canto esquerdo e você vai ter acesso a esse vídeo. Então, a força de atrito, para você calcular, você vai pegar o coeficiente de atrito e multiplicar pela normal. O coeficiente de atrito vai depender das superfícies. Cada superfície vai ter um coeficiente de atrito maior ou menor, porque tem uns que tem mais rugosidades, outros menos rugosidades. E N é normal, que será uma força perpendicular à superfície que já trabalhamos anteriormente, mostramos para vocês. Existem dois tipos de atrito, atrito estático e o atrito cinético. Estático quer dizer parado, repouso, cinético, movimento. Então, o atrito estático é quando o objeto ainda não entrou em movimento. E você considera aqui o coeficiente de atrito estático, que é diferente do atrito cinético. Vamos considerar aqui a situação que já vimos. Quando a pessoa empurra, vai surgir a força contrária, que é a força de atrito, não permitindo que o objeto se movimente. Ele vai ter que aumentar a força. Quando ele aumenta a força, essa força de atrito vai também aumentando, até chegar um momento que vai chegar no valor máximo, e quando você aplicar uma força um pouco maior, vai superar a força de atrito e vai fazer com que o objeto entre em movimento. E dessa maneira surge a força de atrito cinético. E o atrito cinético, você vai levar em consideração o coeficiente de atrito cinético, e nós temos essa figura aqui para representar. Ele está até correndo, empurrando a caixa. Por que isso? É até interessante essa figura porque a força de atrito cinético, que acontece quando o objeto está em movimento, ela é sempre menor que a força de atrito estático. Menor ou igual, mas geralmente menor do que a força de atrito estático. Agora, o trabalho. Aqui a pessoa tentando empurrar, então vai existir um atrito aqui, não permitindo que o carro se movimente. Vai ter que fazer uma força maior para que o carro se movimente. Se ele conseguir fazer o carro se movimentar, ele vai estar realizando trabalho mecânico. Porque só vai existir trabalho mecânico
se tiver aplicação de força e essa força for capaz de fazer o objeto entrar em movimento, deslocar de um ponto A para um ponto B. Quando há deslocamento através da aplicação de uma força, vai existir trabalho mecânico. Se não houver deslocamento, então o trabalho será nulo, será igual a zero. Então, todas as vezes que não houver deslocamento, o trabalho será nulo. Isso também já caiu em muitas questões de vestibulares e pode ser cobrado no Enem. Vamos analisar aqui. O trabalho que a gente vai estudar será o trabalho de uma força constante. Nós temos uma caixa, nós temos uma pessoa aplicando uma força. Se ele conseguisse movimentar essa caixa, que eu duvido muito, então ele vai estar realizando um trabalho. Você pode verificar que a força que ele está aplicando é na horizontal. Se ele deslocar o objeto, o deslocamento também será na horizontal. Então, o primeiro trabalho que a gente vai observar será o trabalho quando a força e o deslocamento estão na mesma direção e, nesse caso aqui, essa força vai ser responsável pelo movimento no mesmo sentido. Como acontece essa outra situação. O homem conseguiu, através de uma força na horizontal, deslocar um objeto de um ponto aqui A até um ponto B. Um deslocamento que vai ser representado por D, a distância que ele deslocou. E para você achar o trabalho que ele realizou, você vai pegar a força que ele aplicou e multiplicar por esse deslocamento. E se de repente a força que você está aplicando não estiver na mesma direção do deslocamento? Ela está aplicando uma força na inclinada e vai deslocar esse objeto de um ponto A até um ponto B, uma distância D. O que vai acontecer? Para você poder encontrar o trabalho, vamos lembrar que se você projetar aqui essa força na direção horizontal, na mesma direção do deslocamento, você vai ter o valor da força, que vai ser F vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que já vimos anteriormente. Tem uma outra situação que já foi até dado o valor do ângulo, que é 60 graus, e essa pessoa vai deslocar essa mala do ponto A até o ponto B, uma distância D. Para você calcular a força, ela não está no mesmo sentido do deslocamento, na mesma direção, e sim vai existir um ângulo entre a força e o deslocamento, você vai usar, primeiramente vai calcular o f de x. E o f de x vai ser a projeção da força sobre o deslocamento. E já vimos que você calcula pegando a força e multiplicando pelo cosseno do ângulo. E como o trabalho era força vezes deslocamento, e a força vai ser, você vai utilizar f de x, então vai ser f cosseno θ vezes o deslocamento. Arrumando, fica dessa maneira. Então, essa aqui é a relação que nós vamos utilizar para resolver situações no Enem. Então, vamos analisar. Nós temos aqui uma caixote no ponto A, vai ser aplicada uma força sobre ele e vai para um ponto B. Aqui nós estamos verificando uma força que foi aplicada e, através dessa força, vai deslocar o objeto do ponto A até o ponto B. Então, vai estar realizando um trabalho mecânico. Para achar o valor desse trabalho mecânico, você pega o valor da força e multiplica pelo deslocamento. Mas nem sempre as superfícies são totalmente lisas. Às vezes elas são ásperas, então vai existir atrito. Então vai surgir uma força de resistência, que é a força FAT, a força de atrito. Nesse caso, para você analisar, encontrar o valor do trabalho total, você vai ter que também achar o trabalho realizado pela força de atrito. Vai pegar a força FAT e multiplicar pelo deslocamento. E o trabalho total realizado aqui para deslocar de A até B vai ser trabalho da força F menos trabalho da força de resistência, força de atrito. Então, podemos ver que o trabalho pode ser na horizontal, pode ser aplicado na horizontal e inclinado. Se for inclinado, da maneira que nós vimos. Outro detalhe, também pode ser um trabalho que você realiza para levantar um objeto até uma determinada altura, de um ponto A até um ponto B, de uma determinada altura. Nesse caso, o trabalho vai depender da massa do objeto, da aceleração da gravidade e a altura que você vai levantar. Vai ser a mesma relação que é utilizada a energia potencial gravitacional, que nós vamos estudar daqui a pouco. Existem dois tipos de trabalho, que isso pode ser pedido para vocês no Enem. Então, para você responder corretamente, precisa da definição. O trabalho motor é o trabalho realizado pela força, que vai ajudar no deslocamento. Esse trabalho é positivo, que é aquela força que está puxando o objeto, a força aplicada pelo homem. E o trabalho resistente? O trabalho resistente é o trabalho realizado pela força que atrapalha o deslocamento. Esse trabalho é negativo. Esse trabalho aqui
é realizado por forças que resistem ao deslocamento contrário. Agora, para fechar, vamos verificar a energia mecânica. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial, sendo que a energia cinética é a energia de movimento. Todo objeto que está em movimento tem energia cinética. Então, se não tiver movimento, não tem energia cinética. E para você calcular essa energia cinética, você usa essa relação. A energia cinética vai depender da massa do objeto, da velocidade que ele está elevado ao quadrado sobre 2. Então, por isso que o valor da energia cinética depende da velocidade. Mesmo que tenha massa, que todo objeto tem massa, nós sabemos disso. Mas se a velocidade for zero, a energia cinética vai ser igual a zero. Então, a energia cinética é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Ou seja, se a velocidade aumentar 2 vezes, a energia cinética não vai aumentar somente 2 vezes, vai aumentar o quadrado de 2. 2 vezes 2, 4. Vai aumentar 4 vezes. Agora vamos verificar a energia potencial. A energia potencial pode ser energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional usa a mesma relação quando você vai realizar um trabalho, levantar um objeto até uma determinada altura. Ela acontece sempre quando você tem aqui uma pessoa a uma determinada altura do solo. Então, essa pessoa tem energia potencial. Esse carrinho que está em cima tem energia potencial. Essa esfera, quando estiver a uma determinada altura do solo, vai ter energia potencial. Essa energia potencial ela pode transformar em outro tipo de energia. Quando a pessoa começar a baixar, ela vai entrar em movimento. Se ela vai entrar em movimento, no caso, vai diminuir a altura. Vai diminuir a altura, vai diminuir a energia potencial e vai aumentar a energia cinética. Para você achar a energia potencial, você vai pegar a massa do objeto, a aceleração da gravidade e a altura. Quanto maior a altura, maior será a energia potencial gravitacional. Então, a altura aumenta a energia potencial gravitacional. Diminuindo a altura, diminui a energia potencial gravitacional. Quando ele começar a baixar, vai diminuir a energia potencial gravitacional porque vai diminuindo a altura, mas ele vai entrar em movimento. Se ele está entrando em movimento, vai aumentar a energia cinética. Nesse caso aqui, quando o carrinho está baixando, está diminuindo a energia potencial gravitacional que é representado aqui. Você está cheio de azul e vai baixando até zerar quando ele chega no final. Então, como nós vimos, depende da altura, da massa e da aceleração de gravidade, que é fixa, 10 metros por segundo ao quadrado. A massa de um objeto não vai mudar, então o que vai interferir na energia potencial de um corpo vai ser somente a altura. Vamos ver essa imagem. Essa imagem representa a energia potencial elástica. Nós temos uma mola, essa mola pode ser comprimida ou pode ser esticada, então há uma elasticidade. Quando você comprime, ela vai ter energia acumulada. Quando você estica, vai ter energia acumulada. Outra situação, quando você puxa a borracha de um estilingue. Quando você puxa, vai ter energia acumulada. Quando você puxa aqui a flecha no arco vai ter energia acumulada. E essa energia acumulada está pronta para transformar em outro tipo de energia. Quando você soltar aqui essa pedra entre movimento e energia acumulada, que é energia potencial elástica, vai se transformar em energia cinética. A mesma coisa acontece com a mola. Então, na energia mecânica, uma energia se transforma em outra. E para você calcular a energia potencial elástica, você vai pegar o K, que é uma constante de elasticidade, que depende do material que você está esticando, comprimindo, como a mola, a borracha do estilingue, aqui o arco, multiplica por x elevado ao quadrado. O x é o quanto foi esticado, comprimido. Nós temos aqui o tamanho normal da mola, verificar o tanto que foi esticado aqui ou comprimido. Esse será o valor de x. A mesma coisa para o estilingue e o arco. Eleva ao quadrado e divide por 2. Aqui você vai ter o valor da energia potencial. Agora, podemos dizer que a energia mecânica vai ser a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Então, essas informações são super importantes para que na próxima aula a gente possa resolver
a algumas questões do Enem. Mas eu aconselho você a assistir alguns vídeos que já passamos sobre informações mais precisas, para que você não tenha dificuldade em resolver questões.